mais um episódio do Talk Taça. Hoje o programa tá imperdível. Mas antes da Carol apresentar a nossa convidada de hoje, quero dizer para vocês que vocês podem seguir a gente em vários lugares. A gente tem o Instagram, @TalkTacas. A gente tem o YouTube e também o Spotify. Qualquer um destes canais. E o TikTok. E o Você TikTok. esqueceu que a gente tá lá Somos fazendo dancinha. TikTokers! É verdade. Qual é o nosso arroba É do... Talktaças também, Talk Tacas Talktacas. também, tá vendo? Qualquer lugar você pode achar a gente para poder escutar um pouco. Vocês estão ou vendo quem mexe no assistir TikTok, pouco. né? E assim, a gente tá na dancinha do TikTok. Vai lá ver que tá imperdível. E agora, Você não vai quem se mesmo que apresentar? você vai... Quem você é é verdade, mesmo? vocês já sabem quem eu sou, né? Juliana Haddad, sommelier pela ABS. Eu sou a Carol Mello, influenciadora digital e especialista em vinhos. E hoje nós vamos falar com mais uma mulher aí em homenagem ao Mês das Mulheres. A gente tá aqui com a Dé Werneck. Vou falar um pouquinho dela. A nossa convidada, ela é carioca, mãe do fofo João Bernardo, formada em administração de empresas, que trocou o mercado corporativo pela gastronomia e foi vice-campeã da 4ª temporada do MasterChef Brasil lá em 2017, que parece que foi ontem. Atualmente produz conteúdo para o canal dela do YouTube, que chama GoDeb, com mais de 400 mil inscritos. Tem coisa melhor que comer e beber? É isso que a gente vai falar hoje. Vamos começar brindando? Oba! Dé? Saúde! Saúde, gente. Vocês sabem que a gente não chama só convidados, né? Delicioso. Gostou? Adorei. Ela falou que queria um vinho mais levinho, que ela tava na onda do Pinot Grigio, e a gente aproveitou E a gente pegou. aproveitou a deixa. Arrasaram. Pegamos este super vinho, que é um vinho que ele, inclusive, tem o rosé. É um super custo-benefício da La Pastina. Obrigada, pessoal La Pastina, que mandou aí pra gente esse vinho. E antes de qualquer coisa, Débora, obrigada por ter aceitado o nosso convite, de ter se disponibilizado, deixado lá O seu bebê em casa. para Imagina. vir passar 2 horinhas rapidinhas aqui conosco. Vai ser um prazer, tenho certeza. E eu vou aprender muito também com vocês. Nada, Não, a gente que vai A aprender gente hoje. só ouve. Essa é a combinação perfeita, né? Como você falou, melhor do que comer e beber não existe. Não então, ó, existe. tudo certo. Vamos começar do começo? Como é que Vamos. você descobriu a gastronomia? Como que você sempre cozinhou? Como é que foi isso? Cara, Carol, assim, a gastronomia sempre teve na minha vida, mas sem pensar em qualquer possibilidade profissional, assim. Sempre gostei muito de comer. Na verdade, assim, começou meio que na adolescência. Criança eu não comia muito bem, não. Não gostava de nada. Dava Só trabalho. que dava muito trabalho. Só que a minha mãe sempre cozinhou muito em casa. E, tipo, minha família, avós, tias, sempre foi aquela coisa de, tipo, todo mundo sabe fazer tudo. Meu irmão mais velho também sempre gostou de cozinhar. Só que eu, na casa dos meus pais, não fazia nada. Não fazia nem um ovo mexido, não sabia fazer nada. Só comia pão com manteiga, tipo isso. Mas a minha mãe sempre introduziu várias coisas diferentes na nossa alimentação no dia a dia, porque ela gostava de variar o repertório e gostava muito de assistir programas de gastronomia na TV. E eu sempre assisti com ela, desde pequena. Era meio que um programinha, nossa, assim, à tarde, aquela coisa do Mulheres, GNT, sabe? aquele Assim? GNT, é bem mais... Note eu e lembro... anote. Não, mas na época Ana era, Maria sei Braga, lá, né? Ana Maria Braga, todos, Sim. assim. Na época, acho que o Olivier Anquier era o único chefe, assim, que era estrela, sabe? Muitos anos atrás, sei lá, deve ter uns mais de 20 anos, né, gente? Ah, dá aquela bem. abafada. Não, com certeza. E aí, assim, a gente sempre gostou de assistir juntas. E minha mãe pegava as receitas que ela via e fazia do jeito dela. Não Sei. fazia com os mesmos ingredientes e tal, Sua mudava. mãe é das minhas. É, Eu faço tipo, isso também, vem. Super criativa, assim. E às vezes ela não gostava de alguma coisa, ou não achava, e fazia do jeito dela e tava tudo certo. E eu adorava quando ela fazia, né, essas coisas e tal. Mas até esse momento você Até não fazia. não fazia nada. Era só mames. Só minha mãe. Aí, quando eu comecei a trabalhar, morar sozinha, não sei o que eu comecei a, tipo, ir mais pra restaurante, assim, que eu escolhia, né? Claro, ia com os meus pais, mas comia, acabava sempre comendo a mesma coisa. Mas eu que comecei a buscar mais esse repertório na degustação mesmo, experimentando, né? Mas ainda assim, era uma coisa sem muita grana, né? Então, eu ia sempre nos mesmos lugares e tal. E aí, morando sozinha, você começa a ter que fazer comida mesmo, né? Só que era meio desastre, assim. Não era muito boa, não. Jura? Juro, gente. Começou desastre? Total. Então, Acho que- então existe salvação pra mim? Sim, eu acho que você Mentira, sabe cozinhar, mundo! existe. Gente, porque assim, eu acho que eu tinha noções, né, de o que é um refogar, temperar e tal, mas Sim. eu nunca tinha feito propriamente. Tipo, fazer um feijão, usar uma panela de pressão. Isso, aliás, eu só usei no programa. E aí, Jura? Juro. Nossa, você vai contar Juro, isso. vou contar. E aí, minha mãe, eu vim morar em São Paulo, isso foi em 2010, pela empresa que eu trabalhava, não sei o quê.
minha mãe mandava congelado pra mim, sabe? Quentinha, Que pelas minhas delícia, a amigas. comida da mamãe é sempre bom. Gente, Melhor juro. coisa. Meu freezer era abarrotado, que era um freezer pequeno, mas o que tinha era comida congelada que minhas amigas traziam de tipo ônibus, avião, o jeito que dava. E era assim, às vezes, minha mãe dava estrogonofe. Eu, cara, vou fazer um arroz. Aí o arroz dava errado, ficava horrível. Vai só batata palha, pronta, sabe? Era assim, nesse esquema. Aí depois eu casei, né? Aí quando eu casei, eu comecei assim, não, eu quero aprender, eu quero fazer as coisas que a gente come na rua, né? Aí começa pelo risoto, Sim. sabe? Assim, tipo, Não, o todo mundo risoto começa é o pro carro-chefe risoto, de todo mundo, né? pra Quando começa. aprendizado. Porque é uma panela Tem, só. tem suas tal. exceções, mas é mais Tem suas fácil, né? exceções. É difícil achar o ponto do risoto. Então, mas assim, pra quem tá começando, é um legal. super prato, né? Sim. E aí, comecei assim, querendo fazer as coisas que eu gostava. E aí, quando foi em 2015, que eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava há muitos anos, não sei o que, que eu quis mudar a minha alimentação, pra começar a me alimentar melhor. Porque, tipo assim, eu comia, sabe aquela coisa no horário de almoço do expediente do trabalho, que é a sua hora do prazer? No Eu quilo. misturava tudo no quilo, isso, tipo, Um sabe? quilão Porque mesmo. você botava fritura com a carninha, com feijão, com não sei o que, não comia Com salada japonês. nenhuma. Gente, que é bom também, tá? Mas é então, ótimo bom, também. e é aquele prazer daquele Sim, horário do é aquele dia, prazer, né? Então, tá pra mim, certo. era o prazer de comer o que eu queria, mas eu não sabia comer, não sabia fazer as melhores escolhas, não comia legumes, verduras, essas coisas. E eu comecei a falar assim, cara, eu preciso descobrir como fazer isso de uma maneira que eu goste. Porque não é possível que eu não goste de abóbora. Porque minha mãe fazia um purê de abóbora que eu odiava. E, tipo, não é possível que eu não goste de abóbora. E aí, sendo muito influenciada, acho que por rede social, né? Que a gente começa a ver as pessoas postando, isso, sei lá, 10 anos Sim. atrás, quase. Aí eu comecei a, tipo, como eu tinha pedido demissão, não sei o que, tava naquela, eu falei, cara, eu vou fazer minha própria comida, começar a me virar. Eu comecei a me virar aí. Aí comecei a fazer algumas coisas, ir pra amigos e já. Cara, aí começaram os amigos a me incentivar essa coisa de cozinhar. E aí que eu fui entender que isso era um prazer, Mas você chegou mas a fazer não que curso? podia ser um talento, sabe? Tipo assim, Tá. vou Mas você me chegou a E aí? fazer curso? Não. Tá, e aí, nessa história toda, como é que o Masterchef cruzou seu caminho? Então, foi meio que daí. Porque É. aí eu tava nessa de, tipo assim, tô tirando meio que um ano sabático. Tipo, sem viajar nem nada aqui no Brasil Sei, mesmo. Meu mas marido mudando trabalhava, o seu mudando estilo, isso. Eu achava que eu queria voltar pro corporativo na minha cabeça. Era uma coisa, tipo, eu vou voltar. Mas eu tava meio que curtindo essa fase de, tipo, né, fazendo outras coisas. E aí, uns amigos começaram a botar pilha no negócio de me inscrever no Masterchef. Eu falei, gente. Então ela já devia cozinhar muito É, bem. Mas porque eu nem teus amigos- sabia, eu nem imaginava. Eu nunca tinha feito. Não era assim, todo final de semana a Débora vai cozinhar pra gente. Não, era coisas esporádicas, sabe? Assim. E aí eu. Vou ver qual é desse negócio. Eu entrei no site, era a última semana de inscrições, era final de ano, quase Réveillon, assim. Caramba! Aí era uma ficha enorme pra preencher e tinha que fazer um vídeo. Falei, mas o que eu vou fazer nesse vídeo? Não sei o que eu falei, vou fazer um camarão na moranga. Porque eu amo camarão, amo esse prato. Eu falei assim, vou fazer isso. Gente, eu sei que o meu vídeo de inscrição eu falava mais que cozinhava, entendeu? Tipo assim, eu que editei, tipo assim, sabe, sem noção nenhuma, mas uma parada amadora mesmo, sabe? E não acreditava muito, foi de pilha mesmo. E aí eu mandei, aí passaram, sei lá, 10 dias, me ligaram pro primeiro teste, aí eu, gente, que loucura, não sei o quê. Só que eu sou uma pessoa muito racional, né? Então, tipo, não crio muita expectativa das coisas, sabe? Eu, tipo assim, vou ver qual é, né? Porque, pra ser muito sincera, eu não era uma telespectadora do programa. Olha, além de tudo, ela não era E não falo telespectadora. isso, tipo, como uma coisa, tipo, não ligava. Não é- é porque eu não sim. assistia. Primeiro que eu achava tarde pra caramba. Era tarde. E é E tarde. eu gostava de outros formatos de programas de culinária, entendeu? Que eu até gosto hoje de reality, mas assim, um formato que dê mais atenção ao preparo. E lá é mais uma competição, né? Sim. Então nunca foi muito um programa que me pegou. Só que aí eu falei, cara, agora eu vou começar a assistir. Tava passando a reprise num outro canal da TV e tal. maratonou? Eu maratonei. Era até a temporada do Léo Young, que foi a terceira. Aí comecei a assistir, passava todo dia. Então foi fácil foi depois maratonar do mesmo. Léo, então? Foi. A dele foi a terceira e a minha foi a Tá. quarta, dos amadores. Aí comecei a assistir, até porque eu falei, gente, nos testes podem me perguntar coisas que eu não tenho a menor ideia, né? Conheci os chefes, óbvio, porque, né, são prestigiados, são famosos e tal, tem uns restaurantes, mas eu não tinha aquela relação de, tipo, nossa, eu amo o programa e tal. Bem louca, né? Que tem vários, né? Tem, o pessoal tem. chega lá, Sim. fã, igual o Big Super. Brother. o É, pessoal a pessoa chega- chega É. e Sonho tem da gente que se vida. inscreve Não, ele fala. todos os anos. É, uma não, coisa porque doida. na, É muita gente. na temporada 2 do fulano aconteceu isso, não, porque a temporada 8 com o Beltrano aconteceu aquilo outro, né? Eu achei Mas até aí que a foi sua, eu perguntei do Léo, porque eu achei que a sua tinha sido até antes, porque às vezes a pessoa é tão marcante pra gente, eu também não sou grande telespectadora do programa, mas
Às vezes a pessoa é tão marcante que você acha que ela é das primeiras temporadas, que são aquelas melhores, né? Que são mesmo. As 5 são sempre as melhores. Desculpa, mundo. Mas e aí? Aí você foi pro teste, tipo, foi bem passando? louca. Fui passando nos testes, tipo, fazendo todos os testes e tal, e naquela expectativa. E eu tava morando aqui em São Paulo já, na real. Na época, meu marido tinha se transferido e eu queria voltar pro corporativo, e aqui era o que eu queria voltar. Porque o que aconteceu? Quando eu vim em 2010, eu voltei pro Rio em 2012. Aí que eu, pela mesma empresa, conheci meu marido, casei, 3 anos depois a gente voltou pra São Paulo. Aí eu tava aqui nessa fase do Master, porque é tudo aqui em São Paulo, né? E aí eu falei, cara, tô aqui e tal, não sei o quê, vamos ver qual é. E aí entrei, gente. Caiu só a ficha na hora que eu empurrei o carrinho lá no último teste, que já é gravado, televisionado, que eu vi os 3 chefes e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Que louca. Você falou, o que eu vou cozinhar? Vambora, vou ter uma história pra contar, né? Tipo, pros filhos, assim, um dia na vida. E fui mesmo assim. Eu não sabia que eu tinha tanto potencial, assim. Eu fui descobrindo no programa, entendeu? E talvez isso pelo repertório de comer muito fora e ter noções do que é cozinhar. Como era só eu e meu marido também, né, ex-marido. Eu fazia pouca comida, então, não fazia comidas enormes, muita coisa. E lá no programa rolava isso, a galera fazia comida para 10 pessoas. Eu falava, gente, eu tenho que ser rápida, pouco tempo. Então, eu fazia tudo. Então, assim, várias coisas que eu acho que me ajudaram a ir longe. Mas essa coisa de saber cozinhar, eu só fui descobrir mesmo que eu sabia lá, entendeu? Não foi uma coisa que, nossa, eu sei cozinhar muito, eu adoro, eu pesquiso muito e tal. Foi uma coisa muito sei lá, de memória, de memória de paladar e de comer nos lugares e repertório e coisa de família também. Não sei. De família. A sua mãe, ela cozinhava em volume ou em qualidade? Você falou, nossa, minha mãe cozinhava muito. Ela cozinhava muito bem ou muita comida? Não, as duas coisas, eu acho, assim. Quando eram eventos mais sociais, assim, de família, coisa, aí fazia bastante comida. Mas ela sempre gostou muito de receber. Então, isso também eu acho que eu tenho dela. Às vezes a família grande, sua família é grande lá no grande, Rio? Assim. Só que não é, assim, de se encontrar sempre. Era mais Natal, épocas, assim, de datas comemorativas. Só que lá na minha casa, minha mãe sempre gostou de transformar esses momentos em coisas especiais. Então, tipo, fazer mesa. Às vezes ela marcava um chá da tarde com as amigas, mas ela não fazia só, um bolinho, um pãozinho frios e tal. Não, era bolo, quiche, torta, não sei o quê, nananã. Como é o nome da sua mãe? Marta. Ô, dona Marta. Pode mandar delivery pra gente. A gente aceita a marmita que a senhora mandava pra Dé, agora não precisa mais. Pode mandar pra gente. E ela fazia umas coisas assim pra vender, mas assim, bem pra amiga. Boca a boca, não era uma coisa, profissional, sabe? Aí eu lembro que no escritório, uma vez eu levei o brownie dela. Aí, bombou o brownie dela. Aí toda hora pediam um brownie. Aí ela, mãe, estão pedindo brownie aqui. Então ela tinha essa coisa, assim. Mas ela muito doceira também. E aí foi isso. Eu acho que é uma coisa meio que, sei lá, né? Um dom mesmo. Não sei, acho que um dom. E às vezes é um destino mesmo, né? Você fala, não quero isso, mas de assim, repente não você foi se uma encontra. coisa planejada, sabe? Então. As pessoas acham que você fez essa transição de carreira pensada. Eu acho que não foi nada pensado. Olha, eu não fui porque eu quero mudar. Muita gente, inclusive, vai pro programa com essa intenção, como a gente estava falando aqui, pessoas que assistem e tal, querem fazer procuram essa transição, querem e não sabem como, porque são apaixonados por gastronomia e tal. Eu sou apaixonada por gastronomia, amo comer, amo cozinhar, mas eu não calculei, né? Mas depois que foi meio que mais, né? Vamos agora fazer isso aqui virar uma profissão. Como é que foi a dor de barriga quando falou, ok, você foi aprovada, você vai participar do programa? Você não ficou morrendo de medo, falando, meu Deus, e se der tudo errado? E se eu passar vergonha? E se, enfim? Cara, eu não pensei muito nessa coisa da vergonha, porque eu sou uma pessoa que gosta de ver a experiência. E ali, na minha cabeça, tava muito assim, cara, eu sou uma amadora, isso aqui é um programa de amadores. Talvez porque eu não tivesse noção dos esculachos que rolam, né? Como eu não via são o pesados, programa, né? Ela não assistia, ela não sabia. Eu não tinha essa noção. Então, talvez por isso eu não tivesse tanto medo, entendeu? Então, eu não tinha realmente essa percepção. Eu fui vivendo aquilo como uma coisa que... Uma oportunidade. E talvez isso tenha te levado tão longe. Eu tenho muita convicção de que isso foi uma das coisas que me ajudou, sabe? A ignorância é uma bênção em alguns não, momentos. É verdade. Né? Você não conhecer mesmo. Ignorância no sentido próprio da palavra. Não, e acho que tinha uma coisa muito de inteligência emocional também. Porque como eu trabalhava num corporativo, né? Aquelas coisas, né, gente? Vocês sabem. Já era um Hell's Kitchen. Muita pressão, várias paradas que rolam, né? Enfim. E aí você tá preparada. Porque eu chegava lá nas avaliações e tal, olhava os 3 chefes e falei, cara, eles são 3 chefes. Tipo assim, eles são respeitados na profissão deles, mas eu tô aqui, eu sou amadora, eu vim aqui cozinhar num programa de TV, eles estão me humilhando. E, cara, eu não vou, Não vou engolir. Não
não é que eu não vou engolir, mas assim, eu não vou me humilhar, chorar e tal. Eu não falo, porra, Só que não é a minha vida, não é o né? meu trabalho. Eu acho que se fosse no meu trabalho, acho que daí ia tocar num calo. Mas como eu tava ali me aventurando, tentando descobrir o que eu poderia fazer daquilo ali, se aquilo era um talento mesmo e tal. Falei, cara, eu tô aqui pra me desafiar. Eu não tenho medo, sabe? Então eu acho que foi um pouco isso, assim. E a condição era ser amadora. Exatamente. Então eu não tinha essa expectativa, assim, essa pressão. Eu não me colocava essa pressão. Então acho que isso me ajudou, entendeu? Ótimo. Mas claro que tinha aquela coisa de, tipo assim, cara, como vai ser, né? Uma ansiedade, né? Do que é viver Você se vê na aquilo e televisão, tal. de repente, né? Muito louco. E aproveitando, você não foi a campeã da sua temporada, Aham. mas eu mesma não lembrava da campeã. Eu tive Nem que botar no eu! Google, porque eu Gente, lembrava. nem eu. Olha só que curioso, ela ficou tão marcada, ela ficou muito mais marcada até que a campeã, muito pelo seu pelo seu jeito, né? Uhum. Conta pra gente como é que foi isso. E aí, bem do jeito que você já disse aí, né? Não vou ficar levando esculacho aqui, Aham. esporro e tal. Sim. Como é que foi isso? Cara, eu acho que essa coisa da minha personalidade sempre foi muito marcante mesmo. Assim, sempre tive uma personalidade muito forte. Mas dentro das minhas convicções, dos meus valores, dos meus princípios, assim, e de um senso muito do que é correto, do que é justo e das coisas que eu acredito. E com embasamento, porque eu não vou nunca peitar nada se eu não souber o que eu tô falando, assim. E lá, eu tava pra ser avaliada. Então, assim, eu nunca confrontei os jurados em nenhuma situação de, tipo, desafiar eles e confrontar. Mas, às vezes, eles falavam coisas que eu engolia seco, aquilo pra você não falar nada, né? Engolia seco, triste, mas mais chateada comigo do que com os colachos que eles estavam me dando. Então, assim, eu acho que sempre guardei isso. E isso transparecia nas minhas... Não, você é muito Na expressiva. minha face, sim. assim, porque eu sou muito expressiva. Então, por mais que eu não falasse nada, a minha cara dizia tudo. E aí, quando chegava nos depoimentos, que aí é o momento que você já meio que relaxou, que já saiu daquela tensão, você já sabe o que aconteceu. No depoimento, você tá contando o que aconteceu. Então, tipo assim, você tá mais relax, tá avaliando ali e falando, cara, foi assim, foi assado, foi não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, eu ficava mais tranquila de falar as coisas. Né? Porque eu contava, tipo assim, cara, ele falou isso, pô, ridículo, né? Ele tá maluco. Claro, na frente dele eu não falava, você tá maluco de falar isso pra mim? Nunca fiz isso. Mas nos depoimentos eu falava de alguma maneira, interpretando a cena, sabe? De tipo assim, cara, ele falou isso, ele tá maluco, porque eu não penso isso, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Então, isso, dentro de um contexto de uma edição de programa, vai direcionando de alguma forma aquele enredo ali, né? Então, eu acho que em alguns momentos pareceu, assim, que eu era meio que tipo uma vilã e tal, entendeu? Era isso mesmo que eu ia te perguntar. Todo mundo, né, acabou colocando um rótulo em você, que você tem a personalidade forte, você mesmo tá dizendo. Sim. Eu também tenho, então não posso nem falar. Não foi um Temos, né? personagem, Não foi. então. Não. Então, assim, eu ia te perguntar se isso era um personagem do programa, se foi uma decorrência, ou você se sentiu injustiçada com isso, de alguma maneira? Eu acho que, assim, injustiçada dentro de avaliação, de programa, o que for, é um outro ponto, né? Talvez de simpatizar o chefe ali na hora da decisão final, lá no final. Mas durante o programa, acho que não. Eu acho que, de fato, eu acredito no profissionalismo de estar avaliando um prato do participante com técnica, com, né, e tudo mais. Mas pro público, eu acho que... Essa coisa de rede social, né? Eu acho que... Eu senti, sim. Eu senti. Foi muito... Foi chato. Um rótulo, né? Cara, você foi foi rotulada. rotulada. assim. Tipo, por mais que... Isso eles fazem muita questão. Desde o primeiro teste, eles perguntam, passa por psicólogos, né, e tal. Sobre... você se importa com a opinião dos outros? Eles perguntam muito isso. E você responde questionários e tudo mais. E eu sempre muito firme. Porque eu falo, cara, na minha vida inteira, eu não me preocupei com a opinião dos outros. Até com amigas, assim. Às vezes você troca com alguma amiga, fala coisas. E você, cara, eu vou fazer o que eu quiser e tal. Não... Assim, claro que dentro de um contexto que não vai prejudicar ninguém, que não seja nada contra ninguém. Assim, dentro do que é a minha realidade, do que eu quero daquela situação e tal. Então, eu nunca me preocupei muito com o que vão pensar, o que vão julgar. E as minhas decisões nunca foram baseadas no que os outros esperam de mim. Mas, durante o programa, não é assim, você gravou hoje, amanhã sai, já tem um feedback e tal, não sei o quê. O que é até bom, porque senão você pode sofrer mais com isso e querer mudar o seu comportamento, né, dentro daquilo tudo. Mas, enfim, eu comecei a sentir isso depois do programa já todo gravado, praticamente. Porque é quando começa a passar na TV, né? Então, você já tá com quase o programa todo gravado. E é quando todo mundo te conhece, né? E é muito difícil, porque você começa a assistir e, tipo assim, você fala, cara, mas não foi bem assim.
isso aqui eu falei, óbvio, eu falei, mas ninguém mandou eu falar, eu falei, mas dentro de um contexto, dentro de uma situação, isso era uma piada, isso tava todo mundo zoando. O que mais me incomodava era mesmo as articulações de edição, de tipo assim, a Débora ficou pra ser eliminada com uma outra participante. E aí, a outra participante saiu e eu comemorei que eu fiquei. Fiquei, caraca, arrasei, não, eu mereci mais que ela. E assim, eu não tô desmerecendo ela, eu tô falando, cara, se eu fiquei, éramos nós duas na Berlinda, é porque eu tive alguma coisa a mais que me fez ter uma diferença pra poder ficar e ela sair. Tipo, ela errou um pouquinho mais que eu. Então, tipo assim, cabia a mim comemorar e ficar feliz que amanhã eu podia cozinhar de novo. Só que na edição sempre tinha uma música meio, sabe, de vilã da Disney, da bruxa, assim. Eu falei, cara, como pode? Tipo, eu te entendo. Botava um olho vermelho. Eu virei vilã há pouco só tempo. Faltava isso, né, tipo, Carol? Só eu virei faltava vilã. botar uns negócios assim. Porque as músicas, até na final, eu vejo isso nitidamente. Como se quisessem construir dois personagens, sabe? Tipo, a boazinha. E não tô falando que a outra participante era boazinha, coitada. Não, mas ela também sofreu com isso, só que foi positivo, porque o público se identifica com a mocinha, né? Sim. E eu não, a mulher mais tal, não sei o quê. Só que, olha, isso daí, eu nem sempre falo. Eu quis sair quando éramos 10 participantes, porque eu tava de saco cheio. Tipo assim, eu tava muito cansada. Começa com quantos? Da humilhação, 21. Ah, então na metade do programa. Na metade do programa. Foi um episódio que a gente tava gravando, um dia que foi horrível, humilharam a gente, assim, foi uma bosta. E era uma prova em trio. Então, tipo, era um grupinho e tal. Era eu, o Walter e o Léo, que eram dois participantes também super fortes, personalidade super forte. Somos amigos até hoje, nos damos super bem. Mas mulheres, né? Sempre são as loucas. E aí, conclusão, eu fiquei muito chateada nesse dia com o que rolou da prova, de todo o desdobrar da situação e depois o depoimento, porque tem os caras que vêm te interrogarão, né? De fazer o depoimento, lá os produtores. E eles tem alguns, dependendo, que fazem perguntas e te direcionam pra te tirar meio dessa zona de confiança, pra você falar coisas horrorosas mesmo, sabe? E eu já tava muito estressada. E nesse dia eu quis sair. Aí eu chamei todo mundo da produção, falei, quer sair? Que eu tava de saco cheio, que eu não saí da minha casa pra passar por aquilo, que eu fui ali pra me divertir, pra ver uma experiência e tal, e não queria mais, enfim, eu queria muito sair. E aí, gente, tem todo aquele contexto que te colocam. Cara, olha só quantas provas você já venceu. Você é uma das melhores competidoras desse programa. Olha só quanto isso, quanto aquilo e tal. Você é uma mulher forte, você tá passando uma imagem de mulher empoderada e isso Já e tava aquilo. indo ao ar? Não. Nessa altura? Ah. E aí, todo mundo falando isso, né, da produção, tudo, não sei o quê. E você fica, cara, que foda, né? Tipo assim, que maneiro. Sério? Sem querer, porque eu não tinha esse intuito. Eu quero ser isso e tal, vender uma imagem. Não, era quem eu era. E eu falei, cara, que maneiro, você tá passando tudo isso, bacana, legal. Uma competidora forte, destemida, que é corajosa e que na pior situação dá a volta por cima e tá tudo certo e vambora. Então aquilo me convenceu a ficar. E aí depois você assiste e você fala, porra, cara, olha isso aqui. Não era bem isso. É fogo, televisão, né? Dé, você tocou num ponto muito curioso. A gente sabe, né, a sociedade que a gente vive, então os homens, eles têm uma opinião forte e as mulheres são loucas, são agressivas. São desequilibradas, são tudo isso. A gente sabe que acontecem esses rótulos. Você sentiu isso? Você falou, eles eram homens, mas no decorrer do programa, você sentiu isso? Eu acho que sim. O rótulo era... Eu acho que sim. Talvez mais... Assim, é claro que tem a edição e tudo mais. E pra eles, na verdade, eu acho que até na época do programa, talvez eu tenha sido um pouco imatura nesse sentido. Porque você tem um pouco... Eu tinha, pelo menos, um pouco de ingenuidade. Então, às vezes, me falavam pra falar repetir alguma coisa. E eu falava num depoimento. E depois pegavam aquilo e usavam, tipo, só uma parte. E aí eu, tipo, caralho, me ferrei, né? Tipo, tinha todo um contexto, mas só usar naquele momento. E tudo bem, faz parte, você assina lá o contrato, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas fora, na TV, assim, o julgamento da galera é que me incomodava. Era muito louco, porque na rua, quando eu encontrava, às vezes, mulheres acompanhadas de seus maridos, não sei o quê, ou sozinhas, eu recebia direto. Às vezes, na época, acompanhada com meus maridos, as pessoas falavam assim, cara, meu marido te adora. Os caras se identificavam muito com a minha personalidade no programa. Uma mulher, sabe, forte. Mas eu era bombardeada nas redes sociais por pessoas julgando que, tipo, eu era arrogante, que eu era metida, que eu desafiava os chefes, que eu confrontava, que eu não aceitava, tipo, feedback ruim. Sendo que lá dentro, esses próprios participantes que eu mencionei, que são hoje meus amigos até hoje, o Walter, o Léo, falavam coisas nos depoimentos que eu também falava. Só que nunca... Não tinha o mesmo peso. Não tinha o mesmo peso. Ou não era usado, entendeu? E só o que eu falava era...
Não sei se por... Aí depois me falavam isso. Cara, como você é uma pessoa que entrega muito conteúdo Claro, hoje em dia, né? entretenimento. Eu cheguei aqui falando, gente, eu falo muito. Eu sou assim. Então, tipo, eu falava tudo. Olha, entrei assim, assado. Contava tudo. Então, isso pra televisão é maravilhoso, né? É óbvio. Qualquer Não é só meio, cozinhar, tem que ter Sim. diversão. É. Tem a parte boa, né? Porque se você trouxe toda essa polêmica dentro do programa e você estava dando audiência, você tem que isso. dizer. Não, pra você mim tem foi que olhar, bom, né? De pelo certa menos forma, também pelo lado bom, Mas você né? sabe que eu tinha muitas amigas na época que falavam isso. Que falavam assim, cara, toda heroína, né? Toda novela tem um anti-herói. Você tem que pensar nisso. Aí eu, gente, mas é horrível as pessoas falando. Porque na hora que você tá... Por mais que eu fosse muito segura de mim, da situação, de tudo que rolava lá, tipo, na minha temporada, pelo menos, eu posso falar isso. Tiveram lá desavenças, mas eu, pelo menos, me dei bem com todo mundo. Eu não tinha problemas com ninguém, nunca briguei com ninguém. Então, assim, tinha um climinha de competição, mas não tinha rivalidade. Mas E a era uma gente- competição. Sim, exato. O público não entende isso às vezes, sabe? Então, às vezes, você tá lá no mezanino e o teu amigo, tipo, teu amigão mesmo, que vocês estão juntos nas provas juntos e tal, torcendo pelo... Tá lá cozinhando. Cara, se tá, ele... Tipo, você torce pra ele ficar, mas ao mesmo tempo, se ele errar, é bom também. Porque se ele é um bom cozinheiro, você quer que ele saia. Então a gente debochava mesmo, um dos outros. E, tipo assim, tu vai se fuder, tá usando isso. Porra, Léo, tá usando leite condensado. Cara, o Léo vai se fuder, ele tá usando leite condensado. Aí na edição, não ia eu. Léo, tu vai se fuder, não. Só ia eu aqui. Então, tipo, nossa, olha que filha da mãe. Contra o amigo, contra não sei o quê. É isso, E ela é entendeu? amiga dele. Então, tipo, aí chamam você de falsa, chamam você... Só que, assim... É complicado, porque Ficou tem isso- tudo isso, assim, sabe? E assim, eu fiquei, eu acho, mais abalada perto da final. Porque aí começaram a julgar, de, tipo, como se eu não fosse merecedora de estar lá. Entendeu? Sendo que, tipo, eu fui a primeira semifinalista a garantir a vaga da final. E, tipo, fui por prova, não foi por nada. Foi Então por vamos aproveitar capacidade, né? o gancho, já que você está falando isso. Você acha que esse seu comportamento, tá? Porque isso é nos olhos dos telespectadores, certo? Você acha que isso influenciou em você não ser campeã? Ah, eu acho que... Essa Assim, o personalidade? público não vota, não tem essa participação. Sim, o público não vota. Mas eu acho que entre os jurados ali, não tô falando que eu merecia mais que a outra, não tem nada a ver. Mas assim, E tudo eu bem acho se você achasse que também. pode, sim, porque assim, no feedback, na resposta, assim, até pra quem assistiu, parecia que eu ia ganhar. Porque eu tive 2 pratos melhores, e são 3 pratos. Então, tipo assim, em termos de elogios, vamos comparar Sim, assim. Claro, não tô sim. falando, não sei nem como eles fazem a avaliação, tá? Não sei se tem pontuação, se eles anotam, se não anotam, se tem outra pessoa também comendo, não sei. Mas eu acho que pode rolar uma influenciazinha um do outro Porque ali. não é às cegas, sabe? né, Não Dé? é, entendeu? Então, Então, tipo, eles sabem que esse é o da Débora e esse é o da Era Michele, né? Isso. E esse é o da Michele, É né? Michelle o nome dela, não lembrava. É. Eu fui pesquisar por isso, porque eu não lembrava também. Esses ataques todos, eles eram em mídias sociais ou você chegou a alguém na Não, rua mídia. falar besteira? Só mídia. Então você Graças não se a Deus, sentiu na rua. ameaçada Na fisicamente? rua, pelo contrário, você tá falando. Tipo assim, tem muita gente. Tinha muito mais gente me apoiando, e às vezes eu falava, não sei o que de vilã, e falava, nossa, nada a ver, não te vejo como vilã. E isso era legal, porque me dava uma força de, tipo assim, então, tipo, aí tinha. As pessoas mais próximas a mim falavam, cara, não é vilão. Eu falava, gente, é um pouco vilão, sim. Olha essa trilha, olha essa música, olha o que eles estão fazendo. Só faltou o chifrinho, olho vermelho. Na final, eu lembro que na final é todo meio ensaiado o embate, assim, digamos, não de prova nem nada, mas a abertura, né? De tipo assim, chega os participantes, aí tem luz, tem tal, tem todo um jogo de luzes e câmera, tarará. E eu lembro que eles instruíam a gente, tipo, quando você for fazer, você olha pra Michelle e faz assim. Aí, tipo, eu tinha que fazer. Tipo, debochando, tipo assim, vem, sabe? Só que na hora, cara, eu não imaginava que iam construir na ceninha. E ela, assim, sabe, tipo, baixando a cabeça, assim, tipo, sabe? Cara, olhando, você fala, que ridículo, tá? Nitidamente. Uma, tipo, se achando a fodona, desafiando a coitada. Aí eu, gente, que podre, nada a ver. E a gente era super, tipo, não eram as melhores amigas, porque tipo, até a Michelle mantinha essa distância das pessoas. Ela falava que não tinha ido lá pra fazer amigos. Mas se dava bem, todo mundo. E eu me dava bem pra caramba com ela. Tipo, eu lembro quando eu abraçava, a gente nunca teve rivalidade. Na final, isso que me irritava também com o público. Porque as coisas legais que eu fazia e que até mostravam, mas ninguém dava atenção, sabe? Tipo assim, eu lembro que na final, ela tava lá com o negócio azedo, ela começou a chorar. Eu fui lá, cara, larguei minha prova de final, cheguei do lado dela e falei, Michelle, para de chorar, levanta a cabeça.
arrasa, vê o que você tem e faz. Cara, porra, eu podia falar, vai se fuder, não sei o quê, vai perder mesmo. Cara, minha mãe no mezanino gritando, vai, Michele, não sei o quê. Tipo assim, não tinha rivalidade. Isso mostrou, na final? Cara, mostra, mas o público tá cagando. Então não Eles foi não nem querem, eles querem ver as coisas, tipo, como Eles querem ver maldade. o querem ver circo maldade. pegar É. fogo, E né? é isso. Por que eu te perguntei isso? Porque eu sinto em redes sociais, e agora você ainda tá talvez até mais exposta, né? Porque hoje eu vejo um movimento de rede social mais forte do que em 2017. Sim. E hoje você tem um canal, né? Você continua, você é influenciadora digital. Então você tá até mais exposta que isso. Mas eu vejo que as pessoas, atrás de um computador, atrás de um celular, elas têm mais coragem. Então, é diferente você chegar na cara da pessoa e falar, velho, o que você fez, isso é ridícula. Sei lá. Então é diferente. As pessoas. Aquilo dá uma coragem, né? E aí as pessoas que efetivamente não têm opinião na vida ou se sentem, aí elas se enchem dessa coragem e tudo mais. Como tá hoje esse movimento? Cara, graças a Deus, assim, tipo assim, o programa acabou essa coisa de hater. Ai, que pra mim, ótimo. assim, A vilã. Porque antes era só no Instagram, né? Aí tinha muito hater. Eu lembro que teve e era sempre assim, o programa acabava muito tarde, né? Então, às vezes, eu ficava de madrugada olhando os comentários. Ai, Claro, morrendo. não dormia, pra que né? isso, né? Não, Não, dormia. gente, isso é horrível. Era horrível, deixava mais ansiosa, mais nervosa. Só que assim, até você aprender a não lidar, tipo, não ter que. Por mais que você leia aquilo e saiba que aquilo, cara, eu não sou isso, aquilo te abala, né? De certa forma. Enfim. E aí acabou o programa. Por isso que eu queria tanto que o programa acabasse, sabe? Porque, tipo, eu achava que esse peso ia sair. E de fato aconteceu. Só que aí, com o canal no YouTube, quando o canal começou a crescer, não sei o quê, aí eu comecei essa coisa de review de restaurante. E os primeiros restaurantes que eu fui foram dos chefes. E eu falava, tipo, como eu falo hoje de qualquer restaurante. Se eu gostei, se eu não gostei. Não importa se é o restaurante da Paola, não importa se é o restaurante do Fogaça. Se eu falar, cara, esse camarão aqui não tá maneiro. Minha opinião e tal, por isso, por aquilo. Não é, tipo, porque nada pessoal, nunca foi. Só que aí no YouTube, a galera também, tipo assim, nossa, recalcada! Não aceitou! Olha aqui, ridículo! Eu falo, caraca, isso não vai acabar nunca, né? E aí, mas aí, com o longo dos anos, as pessoas foram me conhecendo mais pelas redes sociais, de fato, além do programa. De tipo assim, cara, essa é a personalidade dela, ela não tá falando maldade, ela não tá sendo... não é nada pessoal, não sei o quê. E aí foi relaxando. Então, tipo assim, hoje eu não tenho hater, sabe? Assim, de vez em quando aparece um outro ali, mas assim, é bem esporádico. Não, e perto quando da coisa amostragem, são 400 mil. E quando é relacionado ao programa. Aí as pessoas vêm falar que é recalque, que eu não aceitei. Mesmo sem ser da minha temporada. Tipo, 6 anos depois, né? Sim. Mas ainda bem que, assim, eu consigo construir uma comunidade super unida, sabe? Parceira, uma galera que se identifica mesmo. E que gosta dessa transparência, dessa minha sinceridade, sabe? E é muito louco, né? Essa coisa da rede social, né? Que as pessoas também sentem que são, tipo, muito íntimas suas, né? Que Tipo, elas conhecem, né? tipo, Tudo, é mas verdade. é um barato. E as pessoas não sabem manter a imparcialidade, né? Não, elas não estão ali pra ser elas não imparciais. em lugar nenhum. Qualquer lugar que você for fazer uma crítica ou uma pergunta ou tentar se direcionar de alguma maneira, as pessoas nunca vão enxergar você como imparcial. Né? Não, Elas vão ter alguma coisa pra falar de você. Não, gente, vocês não têm tem que noção. ter opinião. Tem que ter opinião. Eu tava vindo pra cá, aí me marcaram num comentário, assim, no Instagram, eu fui ler, né? Aí era uma pessoa marcando um estabelecimento que eu fui. Que no meu vídeo no YouTube, eu falo que eu fui mal atendida. Assim, que eu cheguei e já fui mal atendida. Foi, tipo, foram super mal-humorados e tal, e foi chato. Mas aí eu falo, pontuo, que depois lá dentro teve uma outra pessoa que foi muito simpática, tarará. O lugar, no final, eu gostei da comida, tarará. Só que assim, eu pontuei isso da coisa do atendimento, que não foi legal, que parecia que tava me expulsando, foi horrível. Só que assim, eu não vou lá no Instagram do lugar falar, criticar, meter o pau, não vou fazer nada disso. Eu falo, cara, já falei aqui, e, tipo, não foi uma experiência 100% ruim, teve esse momento e tal. Cara, a pessoa me marcou no Instagram do lugar. Vocês atenderam mal a The Werneck, não sei o que, e não sei o que, E me atenderam também, né? Tomou as dores. Gente, tomou as dores total. Eu não falei nada, nem respondi o comentário da pessoa, nem no Instagram, nem no YouTube, nem nada. E agora, antes de começar a gravar, eu vi que o lugar me mandou um DM que eu ainda não abri. Eu falei, gente... Ai, que medo. Eu fico até com vergonha, que eu falo, cara, eu nunca vou fazer uma coisa dessa, chegar e meter o pau, porque... ainda pontuei que, olha, teve uma pessoa que foi assim, mas a outra foi assada. Legal, isso aí não pode ser 100% do lugar. Mas é muito louco como as pessoas tomam
as dores, Tomou assim. as dores. E isso não é a primeira vez que acontece. Deu, tipo, em algum lugar aconteceu uma situação, sabe? E as pessoas acham também, quem assiste, quem acompanha, que todo mundo me conhece dos restaurantes, entendeu? Eu falo, gente, eu sou um cliente como qualquer outro. Eu não chego nos lugares, tipo, oi, eu sou a Dé Werneck, eu tenho um canal, vou fazer aqui um review. Eu era Masterchef, gente, né? eu não faço isso. Tipo, eu chego no lugar como cliente qualquer. Tanto é que eu filmo tudo. Olha, aqui tá, eu tô aqui assim, essa. Quando no final, se alguém me reconhece, eu falo, gente, vocês não sabem me reconhecer. Me deram até sobremesa, sabe? Tipo, é realmente transparente, é sincero. E as pessoas acham que, como vocês atenderam mal a Dé Werneck? Aí eu falo, gente, não é a Dé Werneck, né? Tipo, enfim. Mas é engraçado. Mas, bom, o apelido de vilã não pegou. Mas durante o programa teve toda uma questão. Nossa, tá meio. É a chuva, trovão, né? É a chuva, mundo, trovão, que vai gente. cair. É de verdade? Eu achei que era do meu microfone, a Não. pessoa louca. Ó, Trovão. a taça já tá fazendo efeito. Trovão total. Mas teve um evento de farofeira. E o farofeira, ele pode ter uma conotação ruim, né? Porque eu falo, farofeira, né? Você lembra quando o povo ia pra praia? Chamava de Farofeira. farofeiro. Era uma coisa depreciativa. Como é que Sim. foi isso? Esse apelido pegou? Cara, porque era uma coisa pegou. boa, né? Pegou e eu amava. E assim, eu amava. E tem muita gente que até hoje usa, achando que tá me agredindo. Que tipo, é farofeira. Eu falo, gente, eu amo. Pode me chamar de farofeira. Eu tudo adoro. Eu acho que certo. foi um puta marketing pra mim no Conta pras programa. pessoas o que aconteceu. Então, né? lá no programa, assim, acho que segundo episódio, ou terceiro, sei lá, a gente teve que reproduzir um prato do Fogaça que tinha farofa. Aí foi a primeira vez que eu tive que fazer uma farofa. E aí o chefe fala nessa avaliação. Eu fui a última a ser avaliada nesse dia, eu já tava, tipo, cansada, exausta. Tipo assim, caraca, 21 participantes, né? Nossa. E aí ele foi e falou que minha farofa tinha ficado até melhor que a dele e tal. Beleza, até aí, uma farofa, né? Que ficou boa, mas o cupim tava ruim. Tipo, normal, ok, só uma farofa. Aí eu acho que depois a gente teve prova em equipe. Aí, prova em equipe, sempre você procura fazer pratos mais fáceis e rápidos e ágeis, porque não tem muito tempo e é muita gente pra servir, taranã. Aí, em alguma prova dessas, falou assim, a gente tinha que usar, acho que caixinha de barulho, alguma coisa assim. E aí todo mundo, Debbie, faz a farofa. Eu falei, tá bom. Puta, arrasamos, ganhamos, a farofa maravilhosa, não sei o que, nananã. Aí o Vicky, que era um participante, que é muito meu amigo até hoje, começou a chamar de farofeira. Debbie, farofeira, não sei o que. E colou, todo mundo começou a me chamar de farofeira. Aí eu acho que a gente talvez tenha tido mais alguma prova que teve que fazer farofa. Eu acho que teve alguma coisa de PF, era uma eliminação, e eu tava nessa eliminação. E aí teve que fazer farofa. Assim, não foi assim, eu fiz farofa o programa inteiro, eu falava de farofa, não foi nada disso. Especialista em não, farofa. Mas, tipo, meio que começou essa coisa de farofeira. Aí teve uma prova que éramos, acho que já uns 5 participantes, era tipo isso, acho que éramos uns 5. E a gente tinha que contar meio que a nossa história, ou falar, criar um prato com a nossa inspiração, com o que a gente queria pra gastronomia, o que representasse a gente, alguma coisa assim. Só que, cara, como eu falei pra vocês dessa coisa de expectativa, eu não imaginava que eu ia chegar tão longe no programa. Eu fui vivendo um dia após o outro. E não é um somatório de pontos. Então, um dia eu fui bem, mas no outro eu podia me ferrar. E acontecia isso direto. Então, assim, quando eu cheguei nessa prova lá, que éramos 5 finalistas, ou 6, agora eu não lembro direito, que tinha que fazer esse prato, eu falei, cara, sei lá qual é a minha gastronomia, o que me representa. Eu não sei, eu tô aprendendo aqui, né? Eu falei, cara, mas essa parada de farofa, né? Essa parada de farofeira, acho que eu posso usar isso a meu favor, que é marketing, né? Pra mim e tal. Aí eu falei, cara, vou inventar algum prato com um negócio de farofa. Daí, a gente ia receber uns críticos lá. Não era críticos, né? Na verdade, a gente recebeu o Arnaldo Lorenzato, né? Que é um crítico gastronômico. Sim. E acho que o Benny Novak, que é restauranteur. E o Marcelo, que é um empresário, né, de gastronomia. Só que a gente não sabia quem a gente ia receber. Mas isso a gente meio que soube dessa prova um dia antes. Não exatamente que eles iam estar lá. A gente não sabia que eles iam estar lá. Mas eles deram a entender que se tivessem empresários que fossem investir no nosso negócio, alguma coisa assim, a gente tinha que criar um conceito. E aí eu sou meio CDF nesse sentido, eu falei assim, cara... E a gente foi embora pra casa. E no dia seguinte voltava pra gravar. A gente tinha que dar uma ideia de prato que a gente ia fazer. E aí eu inventei que eu ia fazer um farofaria bistrô. Por causa da coisa da farofeira. Aí eu falei, cara, vou fingir que eu quero abrir um restaurante de farofa. Que, claro, não é de farofa, mas em todos os pratos vai ter, tipo, sei lá, um crocante de amêndoas, um negócio de castanha, não sei o que vai ser um contraste de texturas no prato. Que é muito comum, só que não necessariamente se chama farofa, né? Que farofa. Aí eu falei, mas o meu vai ser farofaria bistrô. Com essa pegada e tal. E aí, o meu prato era um prato, tipo, italiano, sei lá, era uma massa fresca com molica. E a molica é tipo uma farofinha, só que não é uma farofinha, é tipo um pão com ralado, um pão velho, tem toda uma história de guerra, nananana. Só que, se a gente for... desculpa, se for chamar assim, é uma farofinha, um crocante ali de pão e tal.
E aí, eu comecei a minha história aí no Farofaria Bistrô, entendeu? E era, acabou que a prova eram essas 3 caras importantes, eu vendi essa ideia pra eles. Então, todo mundo, o público, realmente acreditou que eu tinha ido ali pro programa com esse projeto de Farofaria Bistrô. Era o meu restaurante, o meu sonho, farofeira, nananã. E, cara, foi tudo se construindo ao longo do programa e se consolidou ali nessa prova. Que aí eu super vendi a ideia pra eles amaram, adoraram a proposta, ficaram me fazendo as perguntas. E eu fui, como meio CDF, eu fiz um business plan, assim, de 3 folhas. Qual região de São Paulo eu ia abrir, qual era o público-alvo, ticket médio, que não sei o quê, quais a proposta dos pratos, eu não sei o quê. Então, tudo que eles me perguntavam, eu ia falando e cozinhando. Não, vai ser assim, vai ser assado. Não, mas você já pesquisou? Eu falei, já pesquisei, não sei o quê. Então, foi, tipo, muito comercial zona, assim, sabe? Cara, corporativo, né? Eu fazia apresentações, palestras, então eu usei meio que isso a meu favor. E aí, quando, de fato, chegou na final, aí eu falei, cara, tem que fazer um menu. E você tem que entregar o menu, tipo, de hoje pra amanhã. Só que aquilo, eu não calculava que eu ia ser finalista. Então, eu não tinha pensado no menu. Mas eu achava que eu poderia querer ir pro mar, fazer coisa de peixe, frutos do mar, que é a minha praia, que eu gosto. E eu lembro que, assim, o Walter, né, o Valtinho, ele já tinha todo o menu da cabeça dele na final. O Vicky, o Léo, todo mundo já tinha meio que ideias. E eu, assim, gente, não sei nem o que eu vou fazer. Aí, quando chegou eu, o final, caraca, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, vou continuar nessa história de farofa. Meu menu vai ter todo farofa. Vai ser isso, porque eu vou continuar nessa onda. Sim. E aí, foi o que eu fiz. No menu, na entrada principal e sobremesa, teve farofa. Só que, assim, com essa coisa do contraste. Tipo, a entrada era uma vieira, que tinha um crocante com bacon. Aí, na segunda, tinha uma farofa de castanhas. E na terceira, era uma farofa doce, de pistache. Ai, que delícia. Então, tipo assim, colou muito, foi o máximo. E até hoje as pessoas me perguntam se eu vou abrir a Farofaria Bistrô. E a sua especialidade é farofa? Cara, não, Eu assim, adoro farofa. Também adoro. Cara, as pessoas amam quando comem, amam a minha farofa, falam da minha farofa, mas eu não peguei, tipo, selo farofeira é a minha farofa melhor do mundo. Não! E eu fico brava, assim, que eu falo assim, cara, eu deveria aproveitar isso. Porque, cara, eu vou no mercado, às vezes eu olho assim, tem, tipo, nem um 30 marcas produto. de farofa. Eu falo, por que não poderia ter a minha? Aí, às vezes, eu faço umas enquetes lá no Instagram, o pessoal fala, quer comprar? Vocês teriam que comprar, gente. Se um dia sair isso, que, ó, 6 anos depois, você ainda tem essa história de farofa, porque foi legal. E, assim, Vamos esperar, né, Carol? toda temporada que tem, que alguém faz uma farofa, no tá Twitter mencionam. competindo Nossa, com a não, só consigo lembrar da farofeira. Aí vai lá a farofa da Yoki com a minha cara na capa, né? E eu amei, gente. Eu não sei como que a Yoki até hoje não fez Não te uma contratou, comigo. Yoki. Tá perdendo, É, ó, que gente. patrocina. Mas que é um muito barato, bom. eu amo. Eu adoro, acho massa. Já Pode acho que chamar ela de tem que farofeira. fazer uma farofinha pra Nem gente. acho. Deveria, né, gente? Chama a gente Deveria pra ter comer. trazido aqui uma farofinha. E me fala uma coisa, como é que surgiu o canal do YouTube? Cara, o YouTube foi também uma coisa logo depois do programa, que é aquilo tudo. Cheguei na final e tal, eu falei, cara, eu cheguei na final de um programa, as pessoas esperam alguma coisa de mim dentro de cozinha, mas eu sempre soube que eu não ia pra restaurante, assim, não era a minha intenção nunca ir pra cozinha de restaurante, sabe? Eu falava, cara, se for pra ficar na frente do fogão todo dia, eu volto pra frente do computador. Eu chegava a falar isso, porque, cara, eu acho muito difícil uma vida dia a pesado. dia. Em restaurante, eu Sim. acho punk. Eu tenho uma admiração absurda por profissionais, assim, tipo, de cozinha mesmo, sabe? Porque hierarquicamente, é difícil você galgar ali as posições, como qualquer profissão. Mas, cara, é um dia a dia pesado pra caramba, intenso, de risco. Muito risco. Tipo assim, você pode não estar lidando com números, com perdas e tal. É comida, é só comida. Uma vez eu vi o Felipe Bronze falando, é só comida. Mas, cara, você tá manuseando coisas ali que podem causar acidentes dentro da cozinha absurdos, sabe? Tipo, tem vários riscos. Imperecíveis. Tudo. Sim, E assim, contaminação, cozinha, eu falo, gente, exatamente. cozinha todo dia. Não, você tem que estar de bom humor. Não pode estar de mau É humor. verdade, eu senão a concordo comida com acende. você. Cara, você tá no escritório, você tá ali enrolando, você tá de ressaca, você abre ali uma planilha. Cara, porra, fazer um relatório hoje aqui e tal, não sei o quê. E você tá enrolando. Se você quiser perder um dia inteiro de trabalho, gente. Já tô fora do corporativo há muito tempo. Fica a dica. Você enrola, entendeu? Você vai no banheiro, fica lá. Cara, a cozinha não tem isso. Não tem isso. Então, assim, eu sempre soube que esse não era o meu perfil, ir pra uma cozinha profissional. Cozinhar profissionalmente, sim. Fazer eventos, né? Eventos grandes, eventos pequenos, jantares, o que for. Perfeito, mas eu não queria ir pra cozinha de restaurante. Então, eu falei, cara, o que eu vou fazer? E também não tinha nada essa veia de entretenimento. Eu não assistia o YouTube, eu falando, não assistia o programa, eu não era consumidora de YouTube. Eu tinha 30 anos na época, eu falava, cara, eu não assisto muito YouTube, o que eu vou assistir? Hoje em dia, acho que já todo mundo assiste. O mundo vai mudando, né? Vai. Você vê que vocês estavam brincando de TikTok, né? Tipo, eu tô lá me aventurando no TikTok tiazona, né? Mas eu tô lá. A gente também. E aí é engraçado. E aí,
também pessoas começaram a me incentivar. Cara, você é articulada, você é comunicativa, não sei o que, você tem que fazer um canal no YouTube. Gente, mas aí canal cozinhando tem vários. Como que é isso? Eu vou fazer tal? Tudo bem, as pessoas esperam isso de mim. E aí eu comecei a arriscar, a tentar. E um investimento, né? Porque vocês devem saber bem. Cara, essa coisa de criador de conteúdo é sempre um investimento, né? Sim. Assim, a gente não tem empresário e no início é investimento mesmo, né? Bota a grana no bolso. E era uma coisa bem amadora. Ainda hoje eu faço vídeos assim que não são super produções, é bem enxuta, as pessoas que trabalham comigo é uma equipe bem pequena e tal. E eu fui me arriscando, assim, até o canal começar a decolar na real, quando eu comecei essa história dos reviews. Que hoje em dia todo mundo faz review no TikTok, né? Mas eu acho que como eu tenho esse embasamento aí mais técnico, né? De depois também ter estudado muito, feito cursos, né? Acho que toda hora tem que se atualizar, mas assim, eu ganhei o programa, né? Ganhei o prêmio do programa, então fui fazer o curso, fiz outros cursos de gastronomia. Tem o próprio programa que me dá essa bagagem. As pessoas imaginam que eu sei cozinhar, que eu tenho noções. E aí é um review diferente, não é uma coisa só de uma pessoa que chega lá, eu gostei desse prato, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu acho que isso atraiu muita gente. E também tinha muita coisa do hater curioso no início, né? Então o canal, tipo, começou a crescer muito quando eu comecei a fazer esses reviews. E aí eu aproveitei isso e falei, cara, vou fazer vários. E aí eu parei até na época um pouco de fazer receita, assim, e fiquei fazendo só review, tá? 3 vídeos por semana e tal, não sei o quê. E aí depois voltei a cozinhar de novo e eu fico nessa. Viagens gastronômicas, cozinhando e os reviews, que é o Deb Visita, que é o que a galera mais pira, né? O pessoal ama. Mas o YouTube foi assim, foi incentivo das pessoas, fui me descobrindo, me encontrando ali e descobri que eu gosto muito dessa coisa do entretenimento. E de me comunicar, e de interagir e tal. E foi indo, e tá indo, né? E você também era abusada, viu? Sim. Sabe o que ela faz? Ela não é copiava, né? Como que eu posso dizer? Ela fazia se inspirava, mas fazia pratos super famosos dos restaurantes. E ela ia fazia uma receita, né? Inventava a sua receita. Sim. Tem então, as inspirações. As tudo. inspirações. E as pessoas pedem, né? Claro. Falam, você devia fazer uma temporada cozinhando os pratos de restaurante que você mais gostou. Sabe essas coisas assim? O bom da gastronomia é isso, né? Que te dá muitas possibilidades, né? Assim. Mas eu mesma, eu fui em alguns restaurantes porque eu vi o seu review. Sério? É, sério. Inclusive, legal. o próprio Makoto. Você foi no Makoto, assim que ele abriu aqui. Ai, eu amo Makoto. Eu também amo. Então, ele abriu, a Débora foi. Eu me lembro dela comendo mini milho. E aí, foi desculpa, Makoto, mas aí a primeira vez que eu fui, não tinha o mini milho, porque tinha acabado. Eu fiquei emputecida. Eu falei, puta que pariu. Desculpa o palavrão. Tô aqui só pelo milho. Vim aqui só pelo milho, porque eu tive que voltar. E agora, toda vez que eu volto, eu como mini milho. Porque ela comeu com uma vontade. Eu falei, cara, isso deve estar muito bom. E você é convidada pelos restaurantes, né? Ou você vai... Não, assim, acontece muito de assessoria, convidar influenciador pra ir em restaurante e tal. Mas, assim, me convidam pra ir em alguns restaurantes, mas eu nunca gravo, assim. Eu nunca faço... Quando eu vou, quando eu aceito assim, eu vou como convidar, tá? Se eu gostar, eu posto no Instagram. Se não gostar, não posto. Aqui. Agora, os reviews no canal, os reviews no Instagram, são todos 100% autênticos, transparentes. Eu pago e mostro a conta. Porque eu faço questão que seja fiel ao que eu tô achando. E que eu não me sinta assim, ai, não posso falar tal coisa. Coagida. Sabe? Porque fica uma situação meio assim. E não que assim, eu tô falando pra 400 mil pessoas, a minha opinião. Não que o restaurante não vá ver e possa não gostar do que eu falei. Mas eu acho que é uma maneira transparente de eu continuar fazendo e de uma forma autêntica, sabe? Imparcial, né? Imparcial, entendeu? Com certeza. E Muito então, agora tem acontecido, por incrível que pareça, eu tenho falado isso muito no canal, quando acontece. No final do ano pra cá, tiveram uns 3 restaurantes que eu fui, fiz toda a experiência, peço prato, entrada principal, tudo minha conta e tal. E chega no final, vem alguém, você não vai pagar. Eu falei assim, como você não vou pagar? E eu meio que, não, faço questão. Tipo, porque assim, a pessoa já sabia que era eu, mas não me falou. Então, tipo, não... Então, quando acontece, essas vezes que aconteceram todas, eu falei, gente, olha só, eu paguei o serviço, mas tá aqui a conta. Eu não me deixaram pagar, não sei o quê. Mas eu já tinha falado tudo. Então, tipo, não tem uma coisa de, mas tipo... talvez, se eles já te identificaram, o serviço... Ninguém vai te tratar mal, né? Eles chegam falando... Acho que também, talvez, se a gente parar pra pensar por um outro lado, tem restaurante que gosta desse feedback do serviço, né? Sim. Pra eles também é importante. Ainda Ju, mais num canal com 400 mil então, pessoas. Mas aí que tá. Mas ninguém vai querer... o prato vai estar impecável. Não tem Vieira no dia e você pediu a Vieira, eles vão até o Alasca buscar a Vieira, entendeu? Então,
é um viés. Ninguém quer pra ser exposto a 400 mil pessoas. Sim. Mas Isso é vocês verdade. sabem que eu nunca senti um tratamento, assim, diferente. Muito. Não. E até quando eu vou acompanhada, assim, sabe? Eu acho isso bom, porque não Eu acho né, ótimo, assim, sim. eu acho bom. Uhum. É credibilidade. Tipo, É credibilidade. sim. Não, mas é bom, porque Sim. aí você não, pelo menos não tem cara. Pode ser fake, mas não tava com cara de Sim, fake. tava bem tranquilo, sabe? Assim, tipo. Agora, mudando de pato pra ganso, Aham. o que é mais desafiador? O que. Botando na balança, participar do Masterchef ou ser mãe? Cara, é bem diferente, né? Mas são desafios grandes. Desafios grandes, assim. Mas eu acho que a maternidade, né? Porque é pra vida inteira, né? A gente tem um amigo. São muitas fases, né? A gente tem um amigo que ele fala assim: filho é ótimo, é maravilhoso, mas dura muito tempo. Dura a vida Você inteira. não sabe que vai acabar, né? Não, Não, vai acabar. às vezes não dá vontade de apertar o botão desmãezar. Então, assim, eu amo de sim. paixão os meus filhos. Mas tem hora que eu só queria ser a Carol, né? A gente até brincou que a gente perguntou qual era o ano e eu falei que eu tinha feito o intercâmbio em 2017. Foi um mês do momento Carol. Fazia tanto tempo que eu não era Carol. Porque eu tinha que ser a Carol advogada, a Carol esposa, a Carol mãe, a Carol enfermeira, porque mãe é Mãe, enfermeira. enfermeira, Enfim, cozinheira, tudo né? isso. E aí a gente fala, ó, a Carol tá viva, a Carol existe, né? E é uma loucura a gente se reencontrar, né? Nesse. É Porque, difícil, na verdade, é um você não se desafio, reencontra, né? né? Você se redescobre, né? Eu acho, sei lá. Eu acho que você se Se recria. reinventa, sei lá. É tantas coisas que até hoje eu não sei. João Bernardo tá com 1 ano e meio, assim. Eu não sei dizer. Mas Eu acho que adoro mudou. a maternidade, gosto mesmo, também, mas eu eu amo. concordo 100% com a Carol. Hoje os meus estão bem maiores, né? Porque eu tive mais filho fácil. com 26 anos, né? Então eu tô com um de 16 e uma de 13, então eu tô assim, Também é fase terrível, né? São tem a outras parte preocupações, boa, né? Tipo assim. mas tem a parte que você fala, Deus, eu não vou dormir. É isso. Tipo isso. E, Voltou a e não é pra dormir, sempre, né? é muito tempo. No começo é um trabalho mais braçal, né? Sim. Mas é um desafio. E o seu filho, ele é o astro, desculpa, ele é o astro do seu Instagram. Eu só entro lá pra ver ele. Não tem como, né, gente? é muito fofo, Bebê é gente. tudo, né? Muito bom. A gente E você fica... tem medo da exposição dele? Ou não? Pra você é tranquilo? Cara, sabe que eu não paro muito pra pensar nisso? Uhum. Sei lá se é ruim, mas assim, eu mostro ele de forma genuína, assim, Sim. sabe? Tipo, não é pensando em alguma Ai, vou coisa, mostrar, e exato. tal. E também, assim, eu sei que talvez, deveria pensar, será que ele vai gostar no futuro, não sei o quê, mas eu não sei, eu não penso. Ah, Sei mas se não eu dá tô pra errada, pensar se eu não nisso, tô- né? Ele é muito novinho. Mas tem gente que tem esse lado, que assume esse lado, Sim. tipo, não vou expor muito meu filho, porque ele pode não gostar, porque eu acho errado, é uma criança, tá aqui. Eu não sei nem ter uma opinião sobre isso. Ai, se eu te falar que o meu sabe? filho Eu não adora, sei. ele não quer vir fazer Ele o vai programa. vir fazer o programa. De Dia das Crianças. Ele, aí, mamãe, eu que quero ir lá máximo. te entrevistar. Aham. Porque eles são filho de peixe, ou, como diria, né? A maçã não cai longe da macieira. É Não, bem o meu é capaz. leonino. Ele agora, ele tá assim... Ele se olha nos vídeos, aí ele... Ai, que Aí lindo. ele fica... Eu fico, você tá lembrando desse dia? O que você fez lá no Rio? Você... Aí eu fico, gente... Não Ai, tem como. leonino. Já se olha, já se acha graça, é muito E aqui figura. você tem apoio, Dé? Porque sua família tá no Rio ainda. Cara, a minha rede de apoio se resume à minha babá, né? Ai, A babá gente. dele, né, no caso, Aham. assim. Mas eu não tenho ninguém aqui, né? Putz, você Não tem tenho vontade de ninguém. voltar pro Rio? Nenhuma. Você gosta de Gente, São eu Paulo? amo São Olha, Paulo, e geralmente amo. quem é do Rio quer Amo. voltar pro Rio de Não. qualquer forma. Então, eu vim, fiquei 2 anos na época solteira, né, Sim. tal. Eu amava morar aqui, foi uma oportunidade da empresa, de ficar um Sim. tempo, aí fui convidada, fiquei mais tempo. Quando eu voltei pro Rio também, foi uma oportunidade, calhou, foi um momento também, foi ótimo e tal, conheci meus maridos, tudo aqui. A gente ficou 10 anos juntos, voltamos pra São Paulo juntos, eu já tô aqui há 7 anos de novo. E assim, hoje eu vou pro Rio, tipo, eu acabei de voltar do carnaval lá. Cara, eu me sinto um peixe fora d'água. Olha que coisa. curioso. Não é que eu né? amo o Rio, acho o Rio maravilhoso e tal, mas assim, eu não me identifico mais tanto, Isso sabe? acontece E comigo até também. o dia a dia. Você é carioca? Não, Ah, mas eu tá, sou de do outra interior de cidade, São né, do Paulo. Interior. Eu sou de São José dos Campos, eu vou pra São José. Eu amo São José. Vou pra Parece lá que não assim, fez eu falo, parte. puta que delícia. Mas São Paulo me deu tudo. Uhum. Então, eu sempre falo, pro meu marido, vamos voltar. Eu queria morar em São José. Ele fala, eu não vou. E no fundinho eu também não vou. Sabe? Porque eu adoro São Paulo, adoro essa
coisa louca de São Paulo, essa coisa de metrópole, Aham, sabe? eu amo também. Eu tam- acho que tudo acontece Nossa. aqui primeiro, sabe? Sim, eu E eu adoro. trabalhei na mesma empresa aqui e lá. E, tipo, quando eu voltei pra lá, que era a mesma empresa ainda, eu fiquei lá nessa empresa quase 8 anos. Eu fiquei assim, gente, como era diferente, sabe? Dia a dia. Como a gente muda, né? Caraca, cadê aquela loucura de São Paulo? não sei o Eu quê, viajava tipo, muito pelas empresas, eu sentia muito isso. Mesmo empresa, mesmo CNPJ, às vezes todos eram registrados aqui e tudo mais. E acontecia isso. Mas vamos voltar a falar de cozinha? Vamos. O que não pode faltar na sua cozinha? Pode ser um ingrediente, um utensílio, enfim. Cara, o que não falta é ovo. Jura? Por incrível que pareça, assim. É uma parada que não fica um dia sem ter. Porque eu como ovo todo dia de café da manhã. Uma Ela coisa é uma pessoa boba, fitness, né? igual você. Não, Agora o cara, peixe mas fora é d'água que, sou eu. Tipo, eu amo comer ovinho de café da manhã. Mas Eu eu faço, não também. é que é fit. Eu como com pão. Bacon. Faço panqueca. Come pronto, faço, é. É que ovo eu sempre tenho, assim. Mas assim, se a gente for falar de, sei lá, sal, eu acho que tem que ter, que comida sem gosto não tem. Mas assim, eu acho que, falando uma coisa que não falta, é ovo. Assim, ainda mais com o João Bernardo agora. Tipo assim, qualquer coisa, faz um ovinho. É rápido. Sabe? Tipo Bota- assim, você bota lá, é, vai tomar banho, volta, ele já cozinhou. Aham, tipo, E é um uma prato muito difícil, ou melhor, que você já cozinhou, tem? Cara, não tem. Não tem, gente. Quando me fazem perguntas desse tipo, eu falo, gente, pra quem cozinha e gosta de comer, não tem como escolher um, assim. Agora, uma coisa que eu amo é camarão. Tipo, camarão, eu sempre falo, camarão eu como de qualquer jeito, pra vida inteira, se tiver que comer. Eu adoro camarão, assim. Mas um prato, assim, também é muito difícil. Eu não sei, eu acho que as coisas que tem muita técnica, tem muito gueri-gueri, né, como eu gosto de falar, são as mais difíceis. E não porque são chatas, mas porque demoram mais pra fazer. Então, você tem, tipo, todo um preparo e tal. Principalmente, acho que confeitaria, né? Tem que medir, pesar, não sei o quê. Mas nada muito específico, eu acho, não, assim, sei lá. Gente, toda vez que eu vou fazer uma receita, eu falo brincando, né? Mas quando eu vou fazer uma receita e tem clara em neve. Clara em neve. Eu ia falar clara em ovos, gente. Olha o nível da pessoa. Quanto ela sabe cozinhar. Quando tem clara em neve, bater Já clara fica em neve, nervosa. eu não faço. Aí eu já pulo, ou eu dou uma de Dona Marta? Dou uma de Minha Dona mãe. Marta. Aí eu vou e faço faz do qualquer seu coisa. jeito. Inventa aqui, ó. Aí, óbvio, não vai dar o ponto, enfim. Mas eu me assusto com essas coisas. Eu sou louca por macarrão, sabe? Aham. E, Nunca cara, tentei fazer. Dizem Já que... me dá preguiça. Eu falo, não vou tentar. Então, aí é o tipo de coisa. Mas assim, você vê, eu gosto de cozinhar. Mas E aí dá eu pensei, preguiça. macarrão. Compra pronto. Nem acho uma coisa Eu também, tão nesse maravilhosa. ponto. Você ama? Eu amo, mas assim, eu prefiro comprar pronto. É isso. É não mais tem fácil. Tem como. uns lugares ótimos aqui em São Paulo. Gente, tem Tão coisas bons assim quanto que em não Paris. Eu tava até pensando aqui, tipo assim, eu adoro pão, adoro comer pão Também de amo fermentação pão. natural, não sei o quê. Como na pandemia, todo mundo começou a fazer pão em casa, vocês lembram disso? Uhum. Gente, o pessoal querendo fazer a fermentação natural em casa, alimentar. Eu falei, que? Eu não vou alimentar fermento nenhum. Vocês me tirem. Não vou fazer isso, não vou Eu alimentar cozinho pão bem nenhum. e tipo. faço pães bons. Mas pão de fermentação natural, eu sou uma negação pra fazer. Tem uma amigona que faz um pão de fermentação natural incrível. Na pandemia, ela deixou lá na minha portaria o fermento. Gente, ele morreu. Morreu, é claro. Morreu. E aí Você ela não falava assim alimenta pra mim, aquele agora negócio. ela já sabe, a Silvia. E aí, usou o fermento? Usei. Usei. Na pandemia, porque eu não queria deixar as pessoas chateadas, falei, usei. Muito bom. Eu pensava, o que eu vou fazer com essa merda, que eu não sei gente. fazer esse Ai, negócio de eu não tinha fermentação paciência, natural. não. E eu vou te falar, eu já Porque fiz você um tem que curso de- alimentar o tem que cretino e ele não alimentar. cresce. Já basta o João que você tem que alimentar. Não é? gente. Aí eu Ai, vou não quero alimentar o ter filho de fermento? fermento, Ai, não. não E quero. você sabe que existe um também não. museu de fermento, Ah, né? velho. Juro, gente. Acho que é na Aonde? Alemanha, se Ai, não me não engano. vou. Eu já fiz um curso de fermentação, tomar de Riesling fermentação na natural. Alemanha. Também, aí tá tudo bem, a gente vai. Eu fiz um curso de panificação e aí o professor, né, que é padeiro de uma grande indústria aí, que fornece para várias padarias que fazem pães de fermentação natural. Não tô falando que é ruim, não, porque eles têm um produto, que impecável. simula a fermentação natural, em textura, em sabor, em tudo. E é maravilhoso. Quando eu fiz o curso, eu comprei com ele. E aqui meus pães ficavam maravilhosos, gente. Sem ter que fazer aquele fermento, entendeu? Sempre tem. porque No é uma vinho coisa, também. gente, Criar o pão fermento é próprio, complicado, eles não fornecem, dá. tipo, pro McDonald's.
Pão do McDonald's é feito com esse fermento. Entendeu? Assim, é um produto de altíssima qualidade, é um produto bom. Entendeu? Mas não precisa. Ali, você vai nessas padarias de fermentação natural, não é que elas fazem aquele fermento, você vai entrar lá, vai ter um estoque de fermento. Bom, eu acho, né? Posso estar falando, algumas podem até ser, gente, desculpa, mas é que esse produto é incrível, maravilhoso, mas só vende, eu acho que pra PJ. Então, tipo, não tem aí nos mercados, sabe? Mas é maravilhoso. Eu falei, nossa, tá facilita a Vai, vida do, total, do devia vender cozinheiro, isso pra- não é, Nossa, gente? Vamos total. facilitar. O produto fica maravilhoso, incrível, pão Sim. incrível e tá É tudo isso certo. que Carol, faz aquela pergunta polêmica, hein? Foca aqui, hein, produção. Foca aqui agora. O que você acha quando as pessoas dizem que lugar de mulher é na cozinha? Pode falar o que você acha de verdade, que é YouTube, a gente pode falar palavrão. Eu ignoro, eu tipo, deboche, sabe? Tipo, juro, não me ofende, mas eu acho também tão ridículo que eu fico esperando a pessoa continuar a piada, ou, sabe, assim, eu fico assim, Você não vai continuar? tipo assim, vai levar a algum lugar aí? Você tá falando isso por algum motivo? Porque, tipo assim, eu não consigo nem achar graça, sabe? Tipo, idiotas, sabe? Mas tem muita Mas gente é que pensa, muita tá? gente, né? Muita gente. Até que eu acho que as pessoas estão se controlando um pouco mais, né? Assim, falando sei. algumas bobagens, assim. Eu tenho ouvido mas... tanto absurdo que, olha... Enfim. Você fala, então. Restaurante favorito, tem algum? Ó, sem isso ser é bairrista, favorito. hein? Não, gente. Que às vezes, então, olha só. é o sal do fogaço. Eu vou pegar você, né? Não, os meus favoritos, assim, eu tenho dois que eu sempre falo que eu amo, que eu indico pra pessoas que me perguntam e tal. Um que é o Tanite, que é do Oscar Bosch. E Gente, eu não conheço. Não conheço ele também, eu ia falar isso espanhol, agora. assim, mais contemporâneo e tal. Cara, eu acho maravilhoso. E do lado tem o bar, que é o bar de tapas, que é o Nietzsche. Ah, o Nietzsche é Então, maravilhoso. o Tanite, eu acho que é Tanite. É ou a Nietzsche, mesma Tanite. coisa? É o do lado, assim. É o do mesmo chefe, que é o Oscar Bosch. Eu acho Então eu Um já é conheço, eu conheço uma parte, a outra não. então, que tem então, umas os tapas tapas, que aí é mais maravilhosas. descontraído e o outro pra é tomar mais- drink, tomar vinho e tal. Uma delícia, assim. É um dos meus favoritos. São Paulo, assim, amo. Vou lá quantas vezes for, já comi o cardápio inteiro e Ai, já vou Vamos de na novo. sexta. Já tô pensando na harmonização com os vinhos espanhóis. Não, eu já tô pensando na sexta. Gente, Vamos na sexta? maravilhoso. E o outro, que é o Baru. Que eu amo também, fica numa vilazinha, assim. É tipo mais pra quem gosta de frutos do mar, peixe. Aí tem uma Sim. coisa meio peruano, meio América Latina Sim. no geral, Ai, assim. adoro. E são os meus dois favoritos. Mas você falou isso de bairrista. E há pouco tempo eu fui em um que eu amei, que fica no Tatuapé, que é o Cepa. Cara, eu achei maravilhoso. Tudo que eu comi, assim, incrível, O incrível. que é? Qual é a assim. culinária? Ai, cara, é mais contemporâneo, assim, tem de não tem. tudo. Tem uma pegada meio Itália, porque ele tem um repertório, o chefe lá tem um repertório bem legal de Itália. Mas assim, ai, gente, tudo maravilhoso. Tem tudo, assim, review? tem. Ah, olha lá. Vamos assistir. Tudo, eu achei tudo surpreendente, assim, tudo, tipo, inusitado. Um cardápio pequenininho, sabe? Mas, tipo assim, dá vontade de comer tudo. Sei lá, 6 entradas, mais não sei o que, 4 pratos principais. Dá vontade de comer tudo. É bom ir com outras Com pessoas. uma galera. Geralmente eu vou sim. sozinha, né? Então eu nunca consigo comer o cardápio inteiro. Mas minha Pode vontade chamar a é gente, que a gente vai. A gente toma um vinhozinho e come. Isso, e a gente prova o menu Maravilhoso. todo, que aí um pouquinho pra cada uma É dá. verdade, eu tô falando de sexta, é verdade. Põe aí na agenda. Sexta a gente tem um Um date. um date. Girls date. Vamos? Legal, vamos. Vai ter uma Demorou. mulherada boa. Vai. Ai, gosta? Então vamos lá. Bora, Vamos mandar na agenda. Eu já vi que em alguns posts, né? Até quando a gente fez o convite, é legal dizer. Ela falou, gente, mas eu não sou expert em vinhos e tal, né? Aham. Eu falei, não, mas a intenção não é essa. Mas eu vi que em alguns posts você tem vinhos ali. Como é que é a Eu sua gosto. relação com vinho? Cara, eu gosto muito de vinho. É assim, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de beber. Porque eu acho que o vinho, ele, assim como a comida me marca, assim, algumas coisas, ela representa algum momento, assim, uma experiência, sabe? Aquela situação e tal. Então, eu adoro tomar vinho. Eu não sou muito boa, assim, de tipo, ai, o nome daquele vinho. Eu lembro muito do momento, sabe? Às vezes eu lembro da uva e tal, porque eu, ai, nossa, agora eu tô numa fase que eu tô gostando disso, tô gostando daquilo. Mas porque eu vou descobrindo, porque eu nunca fiz um curso, sabe, de vinhos. Até tenho vontade de fazer um mais pra amadores, tá? Nada assim, muito profissional, não. Mas pra entender um pouco mais e tal, poder dar uma opinião, alguma coisa assim, até às vezes pra harmonizar, né, com um prato legal e tal. Mas eu gosto, eu tenho sempre uns vinhozinhos em casa que eu deixo assim para momentos especiais, sabe, assim,
Mas eu vou muito eu confio nas pessoas, tipo, pra me apresentar coisas diferentes. Porque eu gosto de experimentar também. Eu não sou tipo assim, ai, só tomo tal coisa. Não, porque eu não sei, nunca tomei outras coisas. Então, como é que eu posso dizer que eu Tem só que tomo provar, tal tá coisa? certíssimo. Eu- É igual eu- comer, né? Tem coisas que eu sei que eu não gosto, mas eu não sei nem dizer tecnicamente. Tipo assim, ai, não gosto daquele vinho que você toma, aí, tipo, dá uma secura, assim, na garganta. Uhum, Pode muito ser tânico. tanino. Mas aí, por exemplo, taná, não é meio... Total. Então, e eu amo. Mas Mas é que a taná depende- tem uma coisa acidez Depende muito também boa. muito do método de elaboração. Ai, no tá vendo, vinho, gente? Eu não sei a nada. fermentação lá tem a nossa fermentação Sim, também, tá? tem. Então. Você falou que tem que alimentar, tem um Aham. negócio, as leveduras indígenas, que é você não coloca a levedura. A uva por fora, ela tem ali, ela vai fermentando por ela. E aí você deixa ela fermentar. Você não põe nenhuma levedura para ela. Enfim, tem várias técnicas que vão mudando aí isso influencia. Mas o taná, ele é um vinho super tânico. Mas tem Mas uma acidez muito Para boa. você sentir, e para você sentir, tem um conjunto, né? Então, por exemplo, a acidez, ela mascara o dulçor. Então, às vezes, você tá tomando um vinho mega doce, mas ele é tão ácido que ele não fica doce na boca, porque um mascara o outro, por tá. exemplo, Um né? Tô equilíbrio dando- outro. Então, enfim, tem toda uma questão aí, mas deixa pra gente. Eu É acho isso. isso. E aí, eu anoto o que eu gostei pra comprar de novo, tiro Tá uma certo. foto e tal. Mas, tipo, a técnica são vocês que entendem. Entendem mais E do tem que- alguma harmonização que você lembra? Você fala assim, eu tomei vinho X com uma comida X. Pode ser uma comida top ou uma comida mais simples que você comeu. Falou, isso aqui eu Que gostei. você hein? lembra, Isso aqui é que é a legal. harmonização de gosto, porque a harmonização tem Sabe? muito a ver com gosto. Uhum. Eu acho assim, que, no geral, eu acho que o vinho branco combina com tudo. Uhum. Então, eu acho que para não errar, geralmente eu, tipo, no vinho branco. Sabe? Se você não importa, vai comer carne, vai comer frango, vai comer peixe. Tipo, eu acho que o vinho branco é mais fácil de não errar, assim. Mas, não sei, assim, que tem... Eu me lembro muito dos momentos, sabe? Tipo assim, você tá lá no sul da França, numa viagem de férias. Aí, pô, você tomar um rosé... Putz, naquela praia Sim. deliciosa. Aí você tá comendo frutas, mas você tá tomando um rosé na praia. Às sabe? vezes não é, o rosé nem é tudo isso, mas aquele momento tá tão maravilhoso. Sabe? Eu sou meio assim. Não é você, não. É o mundo, não é a dá. vida. Então, eu me isso. sinto tão, assim, com Não. vergonha de estar aqui falando uma coisa dessa. Imagina! É isso, a gente sempre. Pessoas super técnicas a gente pergunta. E é isso. Não é. O meu melhor vinho da vida não era o vinho mais caro, mas O meu bem também elaborado. Da Ju, idem de todo mundo que a gente pergunta, porque a gente pergunta, né? Qual foi o vinho mais especial? A pessoa fala do momento. Ela nunca Então, fala do vinho específico. Não é o vinho. Mesmo sendo uma pessoa do vinho. Aham. Super Ah, técnicos. legal isso. Aproveitando. Sim, bom saber que... E o vinho? Um vinho que tenha te marcado. A gente falou de uma harmonização aí você harmonizou só Só momentos. Saint-Tropez com rosé e frutas, né? Ela é humilde, básica, tadinha. Mas e o vinho que te marcou? Você falou, pô, esse Pinot Grigio, ou um Malbec, Taná, enfim, um vinho. Uhum. Então, eu falei agora desse restaurante Baru, né? Que eu gosto, frutos do mar Sim. e tal. E tem, sei lá, um mês que eu fui lá e eu tomei um Riesling. É Riesling? Oh! Sim. Gente, que eu amei. Que ele, Mas assim, ela realmente, a Riesling geralmente, ela bate. Cara, eu tirei até foto aqui E agora, eu não é vou me aquela lembrar. Depois eu sensação te dizer. de completude que a Carol fala. Maravilhoso, sim. Tipo, aí eu cismei que, nossa, agora eu gosto de Riesling, sabe? Mas você Mas gosta, assim, é. tipo... Sexta-feira é o dia pra você estar com a gente, gente. Nós Ai, vamos tomar amo. Riesling. O Maravilhoso. Riesling, ele tem uma coisa muito diferente, porque ele tem os graus de dulçor, né? Então, você encontra Riesling super doces doce e e super Riesling seco. super secos. Então, é uma coisa só, como você tá agora na onda do Riesling, e o Riesling, ele traz uma mineralidade, né? Aquela coisa meio pedra, que é muito atrativa. Mas fique esperta, principalmente na harmonização, porque às vezes você vai no mercado, um Riesling, compra, Pega. dá uma olhada no contrarótulo e veja se ele é meio seco, se ele é Se ele é seco. seco. Porque aí, se você pega um vinho super doce e vai comer com uma vieira, por Nada exemplo, a vai ver. atropelar. Aham. Porque aí o dulçor vai sobressair. Então, só esse tipo de coisa tem que ficar meio esperto, porque o Riesling, ela é uma uva que acumula bastante açúcar, então ele pode ter... Não foi ninguém colocou, tá? Ficou ali na uva. Mas isso tem a ver com o quê? Com uma Própria coisa de maturação. sazonalidade? Com o assim, método de elaboração. Ah, Se com você método. deixa ele fermentar até o final, comer, porque o açúcar, né? Então, a fermentação do vinho, o açúcar que estava na uva, a levedura vai, come, fermenta ele, e aí gera
o álcool. Então, ninguém colocou aquele álcool. Ele é gerado Sim, pela se fermentação, transforma. né? Ele se transforma. Que depois, no pão, a gente assa e ela evapora, né? Sim, No vinho ficou lá. fica lá. E aí, você parou aquela fermentação em que momento? Ainda tinha ainda tinha açúcar para ser consumido ou não? Foi até o final, consumiu todo o açúcar. Aí você também vai ver muito da graduação alcoólica. Os Rieslings mais docinhos, eles tendem a ter, não é impossível, tá? Tem de todos os jeitos. Mas tendem a ter um percentual de álcool mais baixinho, porque justamente não produziu tá. tanto álcool quanto se ele fosse até o final. E vai muito de região também. Você precisa prestar muita atenção na região que você vai escolher. Mas no contrarótulo Mas vai no vir. contra-rótulo Tá. sempre está escrito. Ou no próprio rótulo, na frente. Beleza. Então, show. Para mais dicas, siga @ju.padad, @carol. Com certeza. Né? Caroline M. Mello. Não, porque é interessante, quando a gente pega alguém, dá gosto de falar, porque a pessoa gosta, mas é interessante falar. E acho que pode ser Sim, interessante aí. tipo assim, pra vocês pode ser uma coisa que é, nossa, é tão básico, tão simples. Eu não tinha a menor Eu nunca ideia. acho que é tipo, básico. Nenhuma informação para mim nunca é básica. Porque assim, a gente acha que sabe tudo nessa vida, mas a gente não Nossa, sabe. Uhum. Então, no vinho. eu sempre falo que quem acha que sabe tudo, então já morreu, né? É, Porque boa. a gente não sabe tudo. Não dá. Sabe? E no E vinho não não pode dá. ter Chato vergonha. saber também, né? E não Eu pode nunca ter vergonha acharia. de falar, não sei, não lembro. Essa informação eu vou buscar. Uhum. Eu acho que as pessoas pecam, às vezes, por esse excesso de falar. É, não sei pode admitir, tudo. né? Que não sabe, né? Não, aqui eu sei menos. Uhum. E não Mesmo é que um, você seja daquela área. Não, aqui eu não é sei um menos. sinal de fragilidade. E nem de ignorância. É Não. um sinal de. Não, eu preciso realmente Uhum. ter certeza daquela informação para depois passar. Uhum. Né? É isso. Fica a Isso, dica. é. Mas vamos lá. Se você tivesse que escolher vinho tinto, branco, rosé, espumante ou fortificado, assim, é o que você mais gosta. Acho que branco. Acho que branco. Porque justamente, você tem razão, tá? Na harmonização, ele realmente é... É mais fácil. Ele é fácil, espumante também é bem fácil. Eu adoro espumante. Né? A Sou Carol é a Eu harmonizo espumante com nada. Então, mas espumante. Eu olho e falo, Espumante, ele vai bem desde a entrada até a sobremesa. né? da camisola ao vestido de gala. Total. E tem muita gente que tem preconceito, né, com espumante. Vocês sentem isso? Eu acho que tem uma galera É que também tipo, tem muita não gente que curte. bebe mal, né? Então, assim, se você... Esses dias eu tava falando isso da cidra. A gente Verdade, tem... você fez vários posts Lembra bons de cidra. quando eu falo cidra pra você, o que vem na sua cabeça? Cidra é uma cerezé. coisa doce, barata, sem graça, que é só pra estourar no Réveillon. E que você sai da praia de Copacabana toda cheirando a cidra. Exatamente, isso. porque quem que compra? A sua avó. Minha avó compra, sua avó compra. Sempre teve chuva de prata e cidra cerezé lá embaixo da pia pra ficar bem quentão. E daqui um ano a gente abrir, como diz o Pacelli, pra virar sagu. Né? E aí, faz enfim, sagu. Aí, assim, o Brasil produz espumantes maravilhosos. Incríveis. Mas talvez não sejam os mais vendidos. Não sei. Até porque a produção tem- é pequena. Mas enfim. A gente é muito espumante. pequeno perto do mundo. E nem precisa gastar muito, que é bem melhor. Uhum. Eu sei que você não é super expert em vinho, mas tem algum vinho que tá na sua lista de desejo por algum motivo? Ai, não, acho que não. Sei lá, Tipo, você olha no desejo, mercado e assim. fala, ou olha no Dutch Free. O meu era assim. Quando eu não entendia muito de vinho, eu passava no Dutch Free e via a Veuve Clicquot, que tem então, aquela embalagem aham. amarela, que vinha com a geladeira, que vinha com uma bolsa, porque se o povo sabe fazer material de marketing, é a Veuve Clicquot. Tinha cada brinde, pobre adora um brinde, né? Aí eu passava, olhava a geladeira, eu, vou te olhava falar, eu a nunca banheira. tomei. Aí, ó. Nunca Ah, LVMH, demorou, né? Nunca tomei. Juro pra você. Tá aí, uma coisa então que pode Sim. mandar lá dentro. Mas vale a pena? Aquela, Vale, né? Vale, opa! Ah, então Va- pode sempre mandar. Aí, ó, LVMH, ó. Dia das Mulheres, Aí, ó. homenagem. Adorei. Agora, vamos completar as frases? A gente vai ai, meu começar... É uma Então- palavra? Não, ainda não. Tá. As duas primeiras não e depois as duas últimas sim. Eu vou fazer uma brincadeira diferente. A Carol vai fazer essas 4 que estão aqui. E depois que ela faz uma, eu faço outra atrás. Pode ser? Pode. Então vai Então, lá. vinho combina com... Tudo. Comida combina com... Fome. Vinho
Vinho não combina com… Mau humor. Não, Comida, até combina, né? Porque já se tá de mau humor, toma um vinhozinho, fica bem, né? comida não combina com… Comida não combina Sim. com… Tristeza. Que aí você come suas emoções, né? É, e também quando você tá triste, não dá pra cozinhar, não dá pra fazer nada. Que não... Eu como. Não, comer Eu queria- sim, mas fazer… Eu já queria pensei tanto no ser fazer. aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu tô triste. E aí eu não como nada, velho. Eu assalto a Não, mas geladeira. aí ela não é boa nessa hora, né? Comigo sempre foi, assim, doente. As pessoas, ai, tô doente, não consigo comer. Aí emagrece 5 quilos. Eu falo, gente, quando eu tô doente, aí que eu quero comer, né? Tipo, ai, tô saco cheio, tô em casa doente, agora eu quero comer tudo. Comer besteira, né? É, tipo… Comer besteira. Agora sim, em uma palavra. Vinho pra mim é sinônimo de… Ah, alegria, né? Assim, Alegria. É. Boa. Em uma palavra, comida é sinônimo de… satisfação. Ai, tá muito difícil essas coisas de palavra. Né? Aí você fala uma palavra, aí Aí você vem já outra. quero mudar. Ai, quero… Não, comida Pode com mudar, tantas pode Qual o coisas, seu né? signo? Tipo, Capricórnio. Ah, pensei que era Libra. Não. Não é porque o Capricórnio quer pensar demais. Capricórnio é exato, né? Não, aí quer pensar muito pra, Sim. tipo, dar uma resposta que, tipo, tenha toda uma elaboração por trás, entendeu? Não precisa, Não precisa, né? né? Tá O bom. feito é melhor que o, Tá bom, melhor tá que o bom. perfeito. Em uma palavra, participar do talk foi… Ai, demais. Eu O melhor é que ela Adorei. usou uma palavra. Uma só. Porque as pessoas não usam, Não, tá? Aqui a gente tem que fazer uma palavra. Um brinde, Eu amei, Dé. gente. Muito obrigada. Foi Foi uma demais. delícia conversar Muito com legal. você. Obrigada.